Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Igreja de Cristo. Bom dia, meus guerreiros de oração. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador. Um adorador por excelência.
um adorador por excelência, Aleluia. um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Estamos aqui mais uma vez, nessa manhã de sábado, para cultuarmos ao Senhor. E eu espero que você aí na sua casa tenha despertado para estarmos juntos nesse momento de louvor, de adoração, mas um momento para nós ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a sua orientação e aquilo que Ele tem para nos revelar nesta manhã. Eu quero refletir nessa manhã com os nossos queridos irmãos no texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 12, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que mensagem extraordinária, meus queridos, que mensagem propícia para nós hoje, no clima, no cenário que estamos vivenciando. Essa epístola aos Hebreus, uma carta endereçada ao povo de Deus do primeiro século, que chegou a um momento de desânimo, desejo de desistência. Eles eram judeus, se converteram ao cristianismo e agora, por pressão, estavam querendo desistir do cristianismo para voltar ao judaísmo. E o autor da carta aos Hebreus estimulou o povo a não fazer isso, pois que a fé em Jesus Cristo era a coisa fundamental para o povo de Deus. E aí o autor da Epístola aos Hebreus mostra para a comunidade de fiéis que Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. E ele era superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos profetas e superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Jesus deveria ser o nosso alvo. Jesus deve ser o nosso alvo. E é por isso que o autor aos Hebreus diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Que mensagem oportuna, propícia, e eu creio nessa mensagem não como uma proposta, mas como uma convocação. Caminhe olhando para Jesus, e isso deve ser a nossa busca constante e permanente. Primeiro ele diz assim:
deixemos todo o embaraço e o pecado que nos rodeia todos os dias. Livremos-nos disso. Libertemo-nos dessas amarras do pecado. E olhemos para Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo. Que santa convocação e como eu me sinto estimulado a caminhar nessa direção. Ao caminhar na direção, olhando para Jesus, eu me distancio do pecado. É por isso que o autor diz assim: deixemos todo o pecado e embaraço que de perto nos rodeia, caminhemos olhando para Jesus. Ao caminhar olhando para Jesus, eu me distancio do pecado. Ao caminhar olhando para Jesus, eu me liberto dos embaraços da vida, daquilo que me atrapalha, daquilo que me incomoda, daquilo que me chama a atenção, daquilo que me faz olhar para trás. Quando eu caminho olhando para Jesus, eu me liberto dessas coisas que vão passando, vão ficando para trás, porque o meu foco está na imagem do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao caminhar olhando para Jesus, eu sei que estou indo na sua direção. Que coisa maravilhosa! Eu não tenho que procurar em canto nenhum o caminho. Ao caminhar olhando para Jesus, que é a proposta, eu estou indo na sua direção. Não posso ter nenhum receio de me desviar do caminho traçado, porque Ele é que é o caminho, Ele é o meu alvo. Ao caminhar olhando para Jesus, eu não posso errar o caminho, porque Ele é de fato o caminho. Não há como errar. E as pessoas se desviam muitas vezes do caminho, as pessoas se perdem durante a trajetória da vida, porque ele não tem o foco da sua visão na pessoa de Cristo, onde ele está. Então, na caminhada, sem focar na imagem de Cristo, o homem pode perder-se, ele pode se enveredar por outras trilhas, ele pode desviar o caminho por conta daquilo que os olhos chamam a atenção, daquilo que o ouvido chama a atenção, aquilo que nós vemos e ouvimos, as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Isso nos tira o foco da atenção do Senhor Jesus, as preocupações, as inquietações da vida, do cotidiano, do nosso dia a dia. Ao caminhar olhando para Jesus, não vou me incomodar com as influências maléficas que podem me atrapalhar na caminhada. Durante a vida, durante a nossa trajetória, nós nos deparamos com muitas influências negativas que as pessoas nos colocam, que a vida nos oferece, que o inimigo nos propõe. E se nós não tivermos com a visão focada em Cristo, isso pode nos atrair, pode nos chamar a atenção e pode nos desviar do caminho que nos é proposto, que é olhar para Jesus. Ao caminhar olhando para Jesus, eu me aproximo dele. Ah, que coisa tremenda! É tudo que eu preciso, me aproximar do Senhor. Então, quando eu caminho olhando para Jesus, estou indo na direção dele, ele não se afasta e eu consigo me aproximar dele. Ao caminhar olhando para Jesus,
eu me liberto das ansiedades, dos medos, da insegurança, das inquietações da vida. Tudo isso nós nos deparamos na nossa caminhada aqui neste mundo, medo, inquietação, insegurança, tudo aquilo que nos tira a paz, nos tira o sossego. Mas se eu focar os meus olhos no Senhor, se eu caminhar na direção de Jesus, como a palavra nos oferece, olhando para Jesus, se eu caminhar nessa direção, eu me liberto de todas essas questões. Ao caminhar olhando para Jesus, eu vou focar nele todas as minhas necessidades. E a Bíblia recomenda: lança sobre ele toda a tua ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Mas, meus queridos, para concluir, o final desse texto diz assim: olhando para Jesus, aquele que, por causa do gozo, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele venceu todas as ignomínias, todo o sofrimento, porque ele tinha o desejo, tinha a proposta de um dia assentar-se à destra do Pai. Eu e você temos este exemplo a seguir, olhando para Jesus, que por causa do gozo que lhe estava proposto, ele suportou todo o sofrimento, ele enfrentou toda a guerra, toda a sedução, toda a provocação do inimigo, porque ele tinha um alvo. E em busca do nosso alvo, daquilo que nos está proposto, um dia nos sentarmos à direita do Pai, nós temos condições de vencer tudo isso, se caminharmos olhando para Jesus, se buscarmos em Jesus o nosso exemplo de vida, o nosso modelo, o nosso padrão. Aí sim, um dia com Ele estaremos assentados à destra do Pai. Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça nesta manhã. Amém. E aí os seus olhos, meu prezado, e vamos agradecer a Deus por este momento especial, neste sábado de guerreiros de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado por esse novo amanhecer. Obrigado, Senhor, porque diante desse novo dia, o Senhor tem uma nova mensagem para o nosso coração, para a nossa vida. E nós só temos a Te agradecer, Senhor, porque se não for a Tua direção, nós podemos caminhar por trilhas escabrosas, por trilhas escuras, onde podemos nos desviar do verdadeiro caminho, que é o Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra e nos faz, Senhor, andar, caminhar olhando para Ti. Tu és o nosso exemplo, o nosso modelo. Tu és a nossa salvação. Muito obrigado por tudo isso. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.